Olá, gente. Boa tarde para vocês. Eu espero que esteja tudo bem. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre alimentação. A gente já começou a conversar um pouco, né? A gente já falou sobre estes assuntos em aulas anteriores. Então hoje a gente vai falar um pouquinho do livro de ciências lá no capítulo 12. Vamos lá? Todo mundo pega o livro? Hoje, olha, a aula vocês vão ver só a professora. Vamos ver como é que vai ser isso, hein? Vamos ver se vocês vão gostar ou não. Eu tenho vergonha, sabe, de ficar toda na tela grandona assim. Mas a gente vai adequando, né? Então vamos lá. Hoje vamos falar sobre alimentação saudável. Conteúdo lá do livro. Conteúdo da página 28 em diante, do capítulo 12, volume 3. Viu, gente? Volume 3, livro 3. Então vamos lá. Nós conversamos na última aula. Falamos um pouquinho sobre alimentação saudável, trocar hábitos que não são favoráveis à nossa saúde por hábitos mais saudáveis, não foi? Então hoje a gente vai falar um pouquinho só sobre isso, porque essa semana é um videozinho de introdução para a gente dar maior ênfase durante as nossas aulas online, ao vivo, as nossas lives, tá bom? Então vamos lá. Nós conversamos, falamos sobre os alimentos, falamos como que nós podemos fazer boas escolhas, fazer escolhas de alimentos mais saudáveis, usando como padrão um sistema que a gente chama de pirâmide alimentar, que conta pra gente um pouco como os alimentos ficam organizados, de que maneira a gente deve comer determinados alimentos. Por exemplo, alimentos que estão na base da pirâmide alimentar são alimentos que a gente tem necessidade de consumir em maior quantidade, e alimentos que estão lá no topo da pirâmide alimentar, né, gente? Lá no topo da pirâmide, alimentos que a gente deve consumir em menor quantidade. Quais são os alimentos que estão lá no topo da pirâmide alimentar? Nós conversamos, né? Os açúcares, as gorduras, né, assim? E aqueles que estão na base da pirâmide alimentar, nós conversamos e vimos que são quem? Os carboidratos, as verduras, os legumes, né, assim? Depois, lá no terceiro andar da pirâmide, nós vimos que estão os peixes, o feijão e determinados alimentos. E aí vocês perguntaram, professor, então a gente não precisa comer determinados alimentos que estão lá no topo da pirâmide? Alguns a gente deve consumir em mínimas quantidades. Outros, quando comparados aos do início da pirâmide alimentar, a gente come, mas é comer em quantidade maior, porque são reservas de nutrientes. Então, os alimentos, eles são distribuídos em alimentos que são construtores. O que são os construtores? Aqueles que ajudam o nosso corpo a ser construído, a fazer partes do nosso corpo. Existem aqueles reguladores que vão regular o funcionamento do nosso corpo, a defesa do nosso corpo, por exemplo. Existem os alimentos que a gente chama de energéticos, que vão dar o quê? Energia para a gente brincar, correr, dormir, estudar, fazer todas as nossas atividades. Então, os alimentos, eles todos têm nutrientes, algum em maior ou menor quantidade, e também tem, gente, alimentos que têm fibras. Fibras é um negócio que existe no nosso corpo, nos alimentos, desculpa, que não é absorvido, mas é extremamente importante. Por quê? Porque quando ela entra e auxilia, por exemplo, a reduzir o nível de colesterol, que é um tipo de gordura que vai ficar no nosso sangue. Ela também ajuda a fazer a gente fazer cocô, então é muito bom. Ela auxilia muito, então, as pessoas diabéticas, por exemplo, nessa questão de carregar a glicose e tal. Então, as fibras, elas podem não ser nutrientes, mas elas entram no nosso corpo por meio dos alimentos e também auxiliam muito no bom funcionamento do nosso organismo, tá bom? Então, para começar, nós falamos que existem alimentos construtores, energéticos, reguladores e existem as fibras. Os carboidratos, por exemplo, que está lá no livro na página 31. Os carboidratos, a gente precisa deles porque eles vão ter função de fornecer energia para o nosso corpo. Os carboidratos, então, são alimentos extremamente ricos para dar energia para o nosso corpo funcionar bem, tá bom? O outro que a gente também sabe que é extremamente importante para o nosso corpo são as proteínas. A gente precisa em grande quantidade e elas participam no processo de construir o nosso corpo. Então, elas fazem parte da composição das células, dos tecidos e vão justamente atuar como construção do nosso corpo, tá bom? Existem também aqueles que vão regular o nosso corpo, fazer regulação do nosso corpo. E vai ser, por exemplo, as vitaminas, os sais minerais. Esses alimentos, por exemplo, existem em pequena quantidade, a gente não precisa de consumir em grande quantidade, mas eles têm uma função muito grande no nosso organismo, porque eles vão nos defender contra agentes que entrem no nosso corpo, contra agentes que a gente chama de patogênicos, que são os micro-organismos. E esses bichinhos que entram podem nos fazer mal. Então, esses alimentos
que tem sais minerais e vitaminas, eles também vão ter função, então, de nos proteger, tá bom? Então, eles vão participar, por exemplo, da formação dos ossos, da formação das células, da constituição dos ossos, dos dentes, tá bom? A falta desses nutrientes, sais minerais e vitaminas, ou excesso, causa inúmeros danos à nossa saúde, tá bom? Então, pode a gente ter queda de dente, sangramento da gengiva, pode ter raquitismo, que é o osso não se desenvolver na quantidade adequada, o osso fica todo envergadinho, a gente pode ter anemias de inúmeros tipos, de formas de anemia. Então, é importante uma boa alimentação, uma alimentação adequada para o bom funcionamento do nosso organismo, tá bom? Para a regulação do nosso organismo. Então, eu falei de carboidratos, que são alimentos que dão energia. Falei de proteínas, que são alimentos que constroem o nosso corpo, ajudam muito no funcionamento do nosso corpo. E falei também dos sais minerais e das vitaminas. E o que é um carboidrato? Ou melhor, onde a gente encontra um carboidrato? A gente encontra o carboidrato, vamos voltar lá na página 31 para você grifar. A gente encontra carboidrato, por exemplo, olha, em alimentos como pães, batatas, arroz, macarrão, tá bom? Milho, bala, chocolate, refrigerante. Só que estes são carboidratos, né? Refrigerante, chocolate, eles vão entrar em forma de açúcares, tá, gente? E vão fazer mal para o nosso corpo em grande quantidade. Então, por isso, o excesso, ele é extremamente prejudicial. Os alimentos que têm proteínas, gente, alimentos ricos em proteínas, são aqueles alimentos, por exemplo, carnes, magras ou não, ovos, tá? Leite, queijos, castanhas, são extremamente ricos em proteínas. Ah, gente, eu esqueci de falar. Um outro alimento energético, os lipídios. Os lipídios também é um tipo de nutriente que dá energia para o nosso corpo, tá? Então, é carboidrato e lipídio. E os lipídios, por exemplo, a gente conhece as manteigas, os óleos, os azeites, tá bom? E os sais minerais e as vitaminas? Sais minerais, por exemplo, cálcio, ferro, potássio, magnésio, zinco, a gente encontra nas verduras e legumes, em beterraba, na banana, no espinafre, na couve, na amêndoa, no feijão, no melão. Então, existem vários tipos de nutrientes, sais minerais e vários tipos de alimentos que possuem eles. E as vitaminas também nas verduras e nos legumes. Então, é importante que a gente mantenha uma alimentação saudável, uma alimentação equilibrada para o bom funcionamento do nosso corpo. Uma outra coisa que é extremamente importante para o funcionamento do nosso corpo é a água, gente. O nosso corpo a gente já aprendeu. Ele tem uma grande quantidade de água. Então, por isso a gente depende muito desse bom funcionamento do nosso organismo, tá? Então, não deixem também de saber disso. Então, comer bem é comer muito? Não, comer bem é comer todos os nutrientes na quantidade adequada à nossa condição, tá bom? A nossa condição de energia, a nossa necessidade energética, o nosso gasto calórico. Se a gente está comendo e esse alimento vai ficar acumulado no nosso corpo, não tem necessidade nenhuma dele ficar ali acumulado. Então, ele vai acumular e vai nos fazer mal. Por isso é tão importante a gente manter hábitos saudáveis. Quando às vezes alguém fala assim, nossa, você está comendo muito alimento com gordura saturada, você está comendo muito alimento com gordura ruim, tá? Então a gente tem que evitar alimentos, por exemplo, como os chips, que tem muita gordura saturada, alimentos que tem escrito lá, possui gordura saturada, evita, por quê? Porque elas acumulam nos vasos sanguíneos, nas artérias, nas veias, começam a entupir e prejudica a gente. Então a gente tem que ter hábitos bastante saudáveis. E onde que a gente consegue ver isso sozinho, sem o auxílio da mãe e do pai? Lendo o rótulo dos alimentos. A gente consegue observar se aquele alimento tem mais nutrientes que são bons ou ruins, se tem mais gorduras boas ou ruins. Então, é importante que a gente observe isso tudo. Tá bom, galerinha? Bem, gente, a gente tem muita coisa para falar, mas vamos falar na nossa próxima aula. Beijo grande para vocês. Tchau, tchau e beijo. Fui!